Olá a todos, graça e paz, no nome de Jesus, boa noite a todos. Que segundona abençoada, né? Deus abençoe essa semana que se inicia. No tema de hoje, deixa eu te fazer uma pergunta. Seja sincero, hein? Seja sincero. Você já se irou algumas vezes ou alguma vez? E aí o que você fez nesse momento de ira? Não é uma raivinha qualquer não, é uma ira. O que você fez nesse momento de ira? Pensa aí, reflete aí. Enquanto isso nós vamos rodar a vinheta, tá bom? Bom, certamente você pensou, né? Como é que você reagiu no momento, no estado da ira. Você já pensou? Cada um tem uma reação, né? Mas vamos destacar aqui que o nosso tema é como controlar a ira. Porque ela precisa ser controlada. A ira nada mais é do que um estado, um instinto agressivo, reativo. Ninguém acorda já agendado para ficar irado meio-dia. Ninguém vai dormir para dizer assim, amanhã eu vou acordar irado. Isso não existe. O que existe é a ira no momento de uma adversidade, no momento de uma visão, de um fato, de um fator em que se depara conosco, que às vezes é gerado por uma injustiça, um estado de agressividade contra uma criança, contra um animal, contra um indefeso, contra uma pessoa de situação de rua, que a gente quantas vezes não viu, né? Às vezes uma pessoa que mora na rua sendo incendiado. A nossa natureza é de reação, nossa natureza é de tornar isso uma ira, de ficar até a ponto de se vingar. Às vezes uma mulher grávida, né? Esse momento em que às vezes a gente presencia, que às vezes acontece de uma hora para outra, sabe? Um estado de agressividade, de agressão de palavras, uma agressão física. Então a ira, ela se aflora. Ninguém agenda para ficar irado. Ele é um estado, um instinto reativo. E todos nós sabemos que essa reação desse estado agressivo da ira, ele é uma reação natural. Ela é natural do ser humano. Até a gente pode dizer que é um estado de defesa. Mas ela precisa ser controlada porque o nosso raciocínio, ele potencializa essa agressão, esse estado, a ponto da pessoa ficar cega, a pessoa não ter o domínio mais da situação. Então nós vamos tratar desse assunto para te dizer que algumas pessoas na história também tiveram as suas reações de agressividade. Você quer um caso? Não vou citar muitos, tá? Para a gente ganhar tempo aqui. O caso de Moisés. Moisés sobe ao Monte Sinai, fica lá e Deus trazendo para ele aquelas palavras sobre os mandamentos, tão importantes. E quando, em determinado momento, Deus fala com Moisés, fala, olha, desce lá porque o teu povo prevaricou, está lá dançando, está lá fazendo aquelas imoralidades. E quando Moisés desce o monte, e ele viu aquelas orgias, aquelas coisas, aquelas festanças todas, todo mundo já adorando um bezerro de ouro, já dizendo que o bezerro era o Deus que tirou ele do Egito. Olha que barbaridade!
Moisés, ele se indignou, ele se irou, ele pegou as tábuas, ele quebrou, ele, olha, perdeu o controle. Então, nós vamos entender que esse estado, ele precisa saber que nós precisamos saber que nós possuímos, nós temos esse estado. E quantas vezes a gente não se ira? Mas nós vamos tratar dessa situação porque quando há um controle da ira, surge automaticamente uma ação de grandeza. Então, quando você controla a ira, logo surge o estado de grandeza, porque você soube controlar essa situação. E vamos lá. Ora, Tiago, no capítulo 1, no versículo 19, ele diz aqui nessa epístola que ele escreveu, ele trouxe algo tremendo para que a gente possa se disciplinar. No momento da ira, ou antes da ira, ele diz o seguinte, 1,19. Olha, eu vou ler aqui para você. Ele diz assim, sabeis essas coisas. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, fazer a justiça com as mãos próprias é o mesmo que você dizer, Deus, fica um pouquinho de lado aí, né, e deixa que eu vou resolver essa situação. Então, isso não vai produzir a justiça de Deus. Isso é prejudicial. Então, Tiago ele continua aqui no versículo, portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então a gente precisa ser tardio para falar, tardio para se irar. E aí nós vamos encontrar pessoas que não têm, né, dizem por aí, tem gente que tem pavio curto. Eu conheço gente que nem pavio tem. Já de longe ele já explodiu. Então, para essas pessoas que têm pavio curto, ou que não tem nem pavio mais, eu quero te dizer, pega o exemplo aqui da epístola de Tiago, capítulo 1 e o versículo 19. Seja tardio para se irar, porque a ira, ela pode levar a desastres, a violência, a morte, ao assassinato, sabe? É uma coisa terrível, porque, como eu disse no início, a ira, ela é potencializada pelo nosso raciocínio. Então, nós vamos entender algo aqui em Provérbios, alguns elementos importantes. Provérbios diz que você precisa saber responder às pessoas conforme a pessoa. Quer ver? Provérbios capítulo 26, versículo 4 e 5. Provérbios 26, 4 e 5. Parece uma contradição, parece que o versículo está em contradição um com o outro. Mas observa, ele diz o 4, não respondas ao insensato segundo a sua estutícia, para que não te faças semelhantes a ele. Já o versículo 5 diz o seguinte, ao insensato responde segundo a sua estutícia, para que não seja sábio aos teus próprios olhos. Ou seja, há determinados momentos e pessoas que tem momentos que você precisa responder na hora, para aquela pessoa não pensar que você é um besta, que você é
a um capacho, que você pode falar tudo e você é um tolo. Então, nesse momento, seja sábio, seja sábia, que você precisa responder na mesma linha, na mesma altura. Mas a Bíblia diz também que tem pessoas e tem momentos que você não precisa responder. Fique calado, porque se você responder, você se rebaixa ao mesmo nível daquela confusão. Você está entendendo, querido? Que coisa tremenda. Então, Deus nos orienta a sermos sábios em tudo. Eu escolhi também Provérbios, no capítulo 25, aí pertinho, o versículo 11. Ele diz assim, ó: como maçã de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Ou seja, a palavra dita no tempo certo, ela serve como assim como algo que vem adornar o ambiente. Eu já tive muitas situações em que as pessoas vinham, alguém veio na intenção de criar uma confusão. Mas eu fui orientado a dizer, olha, não entra nesse campo porque vai gerar um escândalo, vai gerar uma confusão. Então é melhor você ficar calado e saber que aquele momento é o momento de se calar, não é o momento de falar, não é o momento de tirar ali satisfações. Você está entendendo, querido, que o negócio aqui é tremendo? Como controlar a ira? Precisa de muita sabedoria, precisa ser sábio. E aí eu peguei desse tempo para a gente conversar um pouquinho, né, aqui com muita tranquilidade, conversar com vocês um exemplo que eu gostaria que você pegasse a Bíblia, pegasse aí o seu celular e abrisse, né, um determinado momento que você puder, você vai lá em Samuel, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 25, que vai do versículo 2 até o versículo 35. Ele é extenso, mas deixa eu resumir aqui para você. Nos conta a história de um casal muito rico. Um casal muito rico, morava ali nas regiões do Monte Carmelo, em Israel. Só que esse homem era um homem mau, era rico, mas era mau. O camarada tinha maldade no coração, o cara era irado o tempo todo. Mas ele era casado com uma mulher que a Bíblia diz que ela era muito formosa. Mas não é isso. Eu quero dizer que a Bíblia fala que ela era sábia, uma mulher que era pacífica. E esse casal eram donos de muitas posses, muitas riquezas, tinha muitos empregados. E a história nos conta que Davi, em determinado momento, com seus 400 homens, se serviram ali, né, serviram a eles na hora da tosquia e algumas coisas. Então eles trabalharam para esse homem, para Nabal. E num determinado momento, Davi ele precisou, no tempo da tosquia, precisou enviar ali alguns homens para poder se abastecerem ali de alimentos, né, de pão, enfim, né? E eles chegam lá, ali 10 homens de Davi, e vai conversar com aqueles empregados, com os encarregados. Nabal aqui no capítulo 25 e no versículo 9, ele diz assim, ó: chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras, em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem do seu senhor. Tomara eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e daria a homens que eu nem sei de onde vem. Olha aí, a afronta, hein? Então os moços foram lá e falaram para Davi: olha, o camarada lá tratou a gente assim, olha, muito mal educadamente.
Aí a Bíblia diz aqui que Davi se irou. Davi ficou indignado. E Davi disse o seguinte, pegou aqueles homens, os 400 homens, e aqui no versículo 15, então ele disse o seguinte: cada um de vós cinjam da sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, diz o versículo 14, um dentre os moços de Nabal, dos empregados, anunciou a Abigail, mulher de Nabal, e disse: Davi enviou do deserto os mensageiros a saudar nosso Senhor, porém este desbaratou com eles, ou seja, expulsou, jogou para fora. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tendo dia como de noite, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com ele, apacentando as ovelhas, ou seja, estava tudo bem, tudo tranquilo. Aí, ele diz aqui o versículo 17, agora considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor, ou seja, contra Nabal e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial e não há quem possa falar, ou seja, Nabal era um camarada extremamente ignorante, não tinha como nem chegar perto do homem, o homem era um poço de ignorância. Ah, mas ele tinha uma mulher maravilhosa, né? Ele tinha uma mulher que era apaziguadora, uma mulher sábia, uma mulher inteligente, uma mulher ali, uma serva de Deus, olha, top! E agora, o que essa mulher vai fazer? Versículo 18, essa mulher vai fazer o seguinte: então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figo, e pôs sobre os jumentos, e disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela ao seu marido Nabal, porque era uma mulher prudente. Que coisa, irmão, quando tem alguém que pode orientar, jogar ali a água, né, naquela fogueira. Olha, a coisa estava feia. Ia morrer todo mundo. Davi estava vindo ali a passos largos. Mas aí diz aqui, o versículo 20, enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Versículo 21, ora Davi dissera, com efeito, olha o que Davi estava no coração, olha só, querido, Davi disse o seguinte, com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me tratou, ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Davi já estava determinado a fazer um arraso com todo mundo. O que vai acontecer aqui? No versículo 23, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Mulher se humilhou, lançou-se aos pés dele e disse, ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim,
permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal. Porque o que significa o seu nome? Ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor quando enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a sua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-se das tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Então, o que aconteceu? Aquela mulher se humilhou, chegou até Davi e disse: olha, realmente ele é muito mau, mas eu quero te dizer uma coisa. Deus está também te livrando, o Senhor, de derramar sangue, até sangue inocente, por causa dessa ira do seu coração. Você tem razão, mas olhe bem, Deus foi sempre contigo. Deus deu sempre vitória a você dos seus inimigos. Então pega esses presentes, alimente aí os seus homens e não faça mal nenhum. Ah, Davi então ficou maravilhado, né? Colocou paz no coração, deu meia volta, pegou os homens e foi embora. A Bíblia diz que 10 dias depois, Nabal está na festa, porque dia de tosquia, né? Muitas, né? As fazendas e tudo mais, né? Grande produção, e ele está na bebedeira. Mas a mulher prudente, como era Abigail, ela não foi lá no momento que ele estava bêbado. Não, a Bíblia diz que ela deixou passar até a ressaca. Ficou lá, tranquilo e tal. Quando foi que passou a ressaca, aí ela chegou nele, em Nabal, com todo carinho, né? Aquela coisa, né? Bem tranquilo, doçura de mulher. Chegou nele e disse: olha, Davi teve quase chegando aqui por causa daquela sua atitude que você queria fazer ali com aqueles homens dele. Você expulsou eles daqui, Davi ficou indignado, ficou irado, e eu tive que ir lá no meio, lá no deserto, lá, ter um encontro com ele, e ele então pegou e os seus homens e foi embora. Não faça mais isso não, tá bom? Tá bom. Sabe o que aconteceu? Deu um AVC no cara. O cara morreu. O cara, pum, morreu. Aí quando Davi ficou sabendo que Nabal tinha morrido, sabe o que Davi fez? Mandou buscar Abigail para ser esposa do grande rei Davi. Olha, Davi não era nada bobo não, hein? Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando a ira, ela é tratada, quando ela é controlada, de momento dá a impressão que é um momento de fraqueza, é um momento de covardia, é um momento de você dizer assim: ah, eu acho que eu vou levar desaforo para casa. Não, é um momento de grandeza. Quem é que não fica indignado com algumas coisas? Eu fico e você fica, todos nós ficamos. Mas a reação é que precisa ser tratada. A reação precisa ser controlada. Por quê? Porque quando você controla essa reação, surge um momento de grandeza. E nós precisamos aprender de Jesus exatamente isso. Ter um momento de grandeza. Ser pacificador. Está lá no sermão, né? Denominado Sermão do Monte. Bem-aventurados os pacificadores. Porque é nesse momento de controle de ira, controle da situação. Então, para essa noite, eu quero te dizer, controle-se no momento em que parece que não dá. Mas eu quero te dizer, dá. Seja tardio. Efésios 4, 26, para fechar, ele diz assim: irai-vos, mas não pequeis.
Não se ponha o sol sobre a sua ira. Não deis lugar ao diabo. Esta é uma frase completa. É uma frase completa. Ela não está separada. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira, não deis lugar ao diabo. Esse diabo sabe qual é? Não é o diabo que para você colocar a culpa nele, não. Esse diabo aí é o diabo que torna o ser humano sem controle. As reações descontroladas. Então esse diabo é aquele que cega na hora da reação. Para depois não chegar e dizer, mas foi o diabo que me incentivou. Não foi o diabo. Mas não está escrito que foi o diabo. Não é essa a questão que Paulo está colocando, o diabo como um ser decaído. Não é isso. Paulo está dizendo que são as ações diabólicas de um estado descontrolado que no momento da ira a pessoa perde o controle. Então eu quero te dizer que esse momento em que a gente acaba sendo tomado por essa situação, saiba de uma coisa, Jesus tem sempre o melhor para nós. Se irar não é pecado, mas deixar-se levar para cometer o pecado, aí a consequência não é boa. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E obrigado aí pelos novos inscritos, obrigado às pessoas que têm feito comentários. Eu tenho olhado os comentários, tenho respondido a todos. Eu tenho te pedido uma manifestação de um like, para poder... Isso tudo é relevante para nós. Tudo é relevante para nós. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.